Chaos Destruction. Esse é o sistema da Unreal Engine 5 que utiliza a física para permitir destruir qualquer mesh, gerando estilhaços. Com ele você pode demolir prédios, explodir uma bomba ou até quebrar vasos, como o Link adora fazer. Nesse vídeo eu vou te apresentar esse sistema e vou te mostrar como você pode acionar ele em resposta a outros eventos do jogo, como por exemplo um input do player. Então vamos começar aqui. Primeiro você vai escolher qual mesh você vai querer quebrar, né? Eu vou criar aqui um cubo mesmo. Vou colocar ele aqui dentro do nosso mapa. Beleza, eu vou colocar ele aqui na frente do player. O nosso player tá aqui, né? Vou pegar aqui nosso cubo, botar ele bem aqui na frente do player. Vou até chegar um pouco mais para perto. Beleza, voltar para a perspectiva. E vou botar ele aqui bem mais alto. Então vamos selecionar e vamos vir aqui em Selection Mode e selecionar a opção Fracture. Então aqui em Generate, aqui no lado, né, a gente vem na opção New e aqui você vai ver onde você vai salvar, né? Ele sugere que você salve aqui nessa pasta Basic Shapes dentro de Engine, mas eu não recomendo você salvar nada em nenhuma pasta dentro dessa pasta Engine aqui, tá? É melhor você criar em qualquer lugar aqui dentro da pasta Content. Eu normalmente crio uma pasta com o mesmo nome do projeto, salvo tudo dentro dessa pasta que fica mais fácil de eu me organizar, tá? E aí aqui você escolhe qual que é o nome do arquivo, GC, né, de Geometry Collection, Cube, e aí você põe o nome que você quiser. E aí você pode clicar em Create Geometry Collection. Aqui embaixo tem essas opções aqui, Fracture, tá vendo? E aí que tem algumas opções que você pode escolher. Vou chegar aqui mais para perto para vocês verem. E aí tem aqui a opção Uniforme, Cluster, Radial, Planar, Slice, Brick. Eu aconselho a usar Uniforme. Vai ser o suficiente para a maior parte dos casos. Agora vamos vir aqui nessa janela aqui do lado. E aqui em Uniforme Voronoi, você consegue colocar a quantidade de pedaços que você quer fragmentar, né? Normalmente vem 20/20, mas se você aumentar aqui, botar 50/20, você vai ver que tem mais pedaços, né? Mas eu recomendo também não aumentar muito esse tamanho aqui, né? Quanto maior for esses valores, mais processamento ele vai ser necessário, né? Aí você aperta aqui em Fracture. Fazendo isso, ele já quebrou. Se você aumentar aqui em Explode Amount, você vai ver como que tá ficando, tá vendo? E aí você pode fragmentar de novo, que ele vai fragmentar os fragmentos. Então vou clicar aqui de novo, aí fragmentou mais ainda, de novo. Então assim, aqui já tá bem quebradinho. É bom não exagerar aqui, colocar assim no máximo 3, 4 levels, para também não exigir tanto do seu computador, né? Bom, vou voltar aqui para 0, podemos salvar e podemos voltar aqui para o nosso Selection Mode. Bom, você viu que ele ficou coloridinho aqui, né? Para tirar isso, a gente pode abrir aqui o nosso Geometry Collection. Ele vai perguntar se você quer criar ou abrir um Dataflow Graph. Você pode continuar sem criar um. E aí que você procura por Cluster. E desativa essa opção aqui, Enable Clustering. Pode salvar. Bom, aí agora você pode deletar esse cubo aqui e trazer outro aqui desse Geometry Collection. Eu vou rotacionar aqui um pouco. Vamos subir ele aqui um pouco também. Vou colocar ele na frente do player. Aqui acho que tá bom. E vamos testar. E é isso. Ele quebrou bastante aqui. Dá até pra ver que ficou uma pecinha aqui meio doidinha, tá vendo? Isso aqui é algum problema de colisão aqui. E você viu que a gente consegue colidir também com esses pedacinhos menores, né? Ó, vamos tentar subir aqui sobre eles, tá vendo? Aqui outro pedacinho rodopiando aqui. Vamos tentar chutar ele. Então, show, muito legal. Mas agora vamos colocar isso na prática, né? Eu vou deletar esse cara aqui no nosso level. E vou criar uma blueprint. Vem aqui em Add, Blueprint Class, herdando de Actor. E vamos botar o nome de BP Trap. Porque eu tô pensando sim em fazer uma armadilha, sabe? Esse bloco cair em cima do player se ele passar por algum lugar. Então eu vou vir aqui em BP Trap e vou adicionar um componente cubo. Beleza. E vamos adicionar o cubo aqui no nosso level. Vamos botar ele na frente do player. Aqui eu acho que tá bom. E vamos botar mais alto. Aqui também, vamos girar. Igual a gente fez antes. Assim.
isso aqui a gente já pode fechar. E é isso. Vamos vir aqui em Event Graph e vamos deletar esses dois caras aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, para ir aos poucos. Eu vou colocar a nossa função aqui em Event Begin Play e depois a gente vai mudando, tranquilo? Então, vou abrir nosso Content Drawer e vou pegar o GC Cube e vou arrastar para cá. Vou adicionar aqui, vou pegar nosso cubo e vou pegar o Relative Transform dele. Eu vou plugar aqui. O que isso aqui vai fazer? Ele vai criar o nosso cubo fragmentado no mesmo lugar do nosso cubo da Blueprint, tá? Com o mesmo tamanho, com a mesma rotação, na mesma posição, tudo igual. Só que aí a gente vai querer fazer o seguinte, deletar o nosso cubo quando isso acontecer. Então vamos procurar aqui Destroy Component. Eu coloco para destruir logo depois de criar, porque se eu destruir antes de criar, ele não vai conseguir pegar o Transform, né? Eu acho que desse jeito aqui fica mais simples. Então vamos testar. Beleza, ele quebrou, caiu, quebrou. Então tá tudo funcionando direitinho, tá? Mas aí o que acontece? A gente quer que isso aqui tenha um trigger, né? Que isso aqui só aconteça em alguns casos em específico, que é quando o nosso player passe por uma armadilha, né? Então vamos vir aqui em Playground e vamos procurar pelo nosso Game Mode. Eu estou usando o template de terceira pessoa, então vou vir aqui em Third Person, Blueprint e tem aqui o Third Person Game Mode. Vou abrir ele e vou clicar aqui em Open Full Blueprint Editor. Tá, e aí aqui no Game Mode eu vou querer criar um Event Dispatcher e vou botar o nome de Trigger Trap, beleza? Então eu criei esse Event Dispatcher, tá? E o que é um Event Dispatcher? Eu consigo associar um evento, né, uma função, alguma coisa que vai acontecer, e eu consigo chamar esse Event Dispatcher de outro lugar. Então aqui no Game Mode eu consigo criar esse Event Dispatcher. Aí aqui na minha BP Trap, então por exemplo, eu venho aqui e procuro por Game Mode, e aí eu vou ter que fazer um cast pro BP Third Person Game Mode. Porque é no Third Person Game Mode que a gente criou o nosso Event Dispatcher, né? Então, se ele conseguir fazer o cache, a gente continua, beleza? Aqui em Event Begin Play, a gente vem pra cá. E aí, agora a gente vai querer puxar um nó aqui desse Game Mode. E a gente vai procurar por Assign Trigger Trap, que é o nosso Event Dispatcher que a gente acabou de criar, né? Na verdade, esse cara vai ligar aqui. Vamos organizar aqui. E esse evento aqui vai ser o evento que vai criar a nossa Geometry Collection e destruir o nosso cubo, né? Vamos salvar tudo. Show! E agora a gente tem que chamar esse cara. Então eu vou voltar aqui em Playground e vou abrir o nosso Third Person Character. E aí é o seguinte, eu vou deixar como desafio para você criar uma outra blueprint, vir em Component e adicionar uma Collision Box. E aí, com essa Collision Box selecionada, você vai usar esse evento aqui, olha, OnComponent Begin Overlap. Quando esse evento acontecer, eu quero que você chame o nosso Event Dispatcher, beleza? E aí, isso vai fazer com que, quando o personagem entrar em uma certa área, a caixa caia. Ela vai ficar presa em cima e aí ela caia. Eu vou fazer isso de outra forma aqui, só para ilustrar. E vamos fazer o seguinte, agora vamos vir aqui com o botão direito e vamos procurar por Game Mode. Vamos fazer um cache novamente. E aí aqui a gente vai procurar por Call Trigger Trap, entendeu? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui para acontecer no caso do player apertar o botão 1. Então eu vou procurar aqui por Key 1 e vou vir aqui em Keyboard Events 1. Aí quando ele soltar a tecla número 1 do teclado, isso aqui vai acontecer. Show? Bom, e para ficar perfeito, eu só vou precisar fazer uma coisa, que é voltar aqui no Trap, procurar o nosso Cube e ter certeza de que Simulate Physics está desativado. Porque isso aqui vai garantir que a nossa caixa ela esteja flutuando no céu. Se ela estiver ativada, assim que o jogo começar, ela vai começar a cair. Então a gente não quer isso, a gente quer que ela fique parada. Vamos salvar tudo e vamos testar. Beleza, a nossa caixa está ali parada, eu vou apertar 1. Começou a cair e quebrou. Gente, e é isso. Eu recomendo muito que vocês façam o desafio da Collision Box, tá? Eu também recomendo que vocês venham aqui no modo Fracture e teste as outras opções que tem aqui, futrica, mexe em tudo que é coisa que você consiga mexer aqui
teste outros padrões aqui. Se você abrir aqui também, você consegue alterar aqui algumas opções como a massa. Você vai reparar que se você botar uma massa maior, ele vai quebrar mais. Também tem uma diferençazinha se você tiver com esse Mass Density ativado ou não. E aí mexe nessas coisas todas aqui, futrica, tenta fazer do seu jeito. E me conta nos comentários se você conseguiu fazer o desafio, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma sugestão, se ficou faltando alguma coisa também. Bom, é isso. Eu agradeço muito e até a próxima.